Bom dia a todos, obrigado pela introdução, obrigado por participarem com a gente do call trimestral de resultados do XPlog. Como de praxe, a gente começa o call trazendo alguns destaques aqui na carta do gestor. Num primeiro momento, destaques macroeconômicos, na sequência a gente fala do fundo. O segundo trimestre, assim como já tinha sido o primeiro e assim como será o terceiro trimestre, foi um trimestre marcado por volatilidade, com notícias positivas e negativas, começando pelas negativas, a inflação continuou surpreendendo positivamente, ou melhor, negativamente, motivo pelo qual o Copom seguiu com as subidas de juros, conforme a gente tem visto nas últimas muitas reuniões. A boa notícia é que agora, no terceiro trimestre, parece que a inflação controlou. Hoje, inclusive, a gente teve a divulgação da inflação do último mês, com novamente uma deflação de 0,73%, a maior deflação desde o início da série em 2020, o que é um bom sinal, é sinal de que a inflação finalmente está sendo controlada e muito provavelmente em breve a gente vai começar a ver a queda de juros que a gente tanto aguarda, que favorece o mercado imobiliário como um todo. Por outro lado, o PIB surpreendeu positivamente, as novas estimativas de PIB indicam um crescimento de 2% para 2022, contra uma alta de 0,7% no trimestre anterior. A gente entende que o terceiro trimestre seguirá sendo de muita volatilidade, sobretudo pelos fatores que a gente já conhece, o aperto monetário nos países desenvolvidos, que pode nos trazer a um ciclo recessivo mundialmente, a questão da guerra da Ucrânia, que continua acontecendo sem previsão de término, aumento de tensão envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos, e, obviamente, a questão da corrida presidencial, que se aproxima. A gente entende que os meses de setembro e outubro serão marcados por bastante volatilidade. A gente teve início as campanhas eleitorais agora recentemente e já deu para perceber o nível de volatilidade que a gente vai ter. Do ponto de vista do fundo, a gente, no segundo trimestre, declarou R$ 2,04 por cota em rendimentos, o equivalente a um yield de 8,7%, se a gente considerar o fechamento da cota em junho de 2022. Já no mês de julho, a gente distribuiu um resultado de 0,72 centavos, o que significa dizer que a gente distribuiu 11% acima da média dos últimos 12 meses, portanto, é um trabalho muito forte que o time de gestão vem fazendo para puxar o dividendo do fundo em linha com o que a gente vem falando nos últimos calls. A gente fechou o trimestre com 955 mil metros quadrados de ABL em 13 municípios, 42 locatários, um fundo bastante diversificado do ponto de vista geográfico, setorial e de crédito, o que nos traz bastante tranquilidade para a continuidade das atividades do fundo. No dia 7 de abril, a gente concluiu a aquisição do Cislog São Paulo, um ativo que a gente já tinha anunciado ao mercado, só precisávamos concluir algumas condições precedentes para concretizar a compra, e dessa forma a gente passou a ter efetivamente 83% do galpão, que tem quase 80 mil metros quadrados de ABL, e já está alocado para o Mercado Livre há alguns meses em modalidade atípica. Como fato subsequente ao término do semestre, a gente concluiu a venda de 19,9 mil metros quadrados de ABL em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, uma nave que faz parte do condomínio do Cone, um ativo refrigerado que a gente tinha desde 2019, quando a gente fez a aquisição, e foi uma transação, na nossa visão, bastante positiva. Foi uma transação de um pouco mais de 125 milhões de reais, dos quais aproximadamente a metade, ou 67,2 milhões de reais, em ganho de capital, o equivalente a R$ 2,48 por cota, um grande ganho de capital, sobretudo se considerar o número de cotas que o XPlog tem, um fundo de quase 3 bilhões de patrimônio, portanto, uma transação bastante interessante que servirá e já está servindo para o incremento da renda do fundo. Vale mencionar que esses 72 centavos que a gente distribuiu no mês de julho já consideram o efeito da venda. Foi uma venda parcelada, portanto, a nossa previsão é reconhecer esse ganho de capital nos próximos 30 meses. Portanto, a gente vai ter esse upside do ganho de capital nos próximos 30 meses. Com essa venda, o fundo passou a ter uma BL de 935 mil metros quadrados, ainda assim um fundo extremamente diversificado. Por fim, a gente segue trabalhando na locação das áreas vagas, a gente ainda tem uma vacância incômoda
sobretudo em Cajamar, o que para nós é uma surpresa, um ativo AAA. A nossa leitura é que a região de Cajamar passou por uma super oferta nos últimos meses e anos e, portanto, a gente vem tendo um pouco mais de dificuldade de alugar área vaga. São 55 mil metros quadrados vagos em Cajamar, mas a boa notícia é que a gente tem uma negociação bastante avançada, que a gente tem bastante otimismo em concluir nas próximas semanas, e, além disso, temos outras negociações em andamento para que, se tudo der certo, nos próximos meses, poucos meses, a gente possa concluir a locação dessa área vaga. Passando para o slide seguinte, a gente traz alguns destaques quantitativos do fundo no segundo trimestre. A ABL eu já comentei, a gente encerrou o trimestre com 955 mil metros quadrados, logo na sequência a gente fez a venda de quase 20 mil metros. Portanto, no próximo trimestre vocês vão ver uma pequena queda na ABL em função dessa venda. A vacância física ficou inalterada, equivalente a 8,8%, uma vacância financeira de 2,3%, e uma inadimplência líquida igual a 0%, sinal de que 100% dos inquilinos do fundo têm pago o seu aluguel em dia. Nos 3 slides seguintes, a gente mostra uma rápida linha do tempo. Como a gente não teve novidades no último trimestre, eu não vou entrar em detalhe. O dado mais importante, eu já comentei, foi a venda do ativo já em julho, e, na sequência, eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação, e, nesse interim, eu vou responder as perguntas que estão aqui no chat. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Dando sequência na apresentação, a gente começa falando do cenário macro. Em relação ao PIB, a gente teve uma surpresa positiva no último trimestre, uma revisão para 2%, né, de crescimento em 2022, ainda é um crescimento bastante modesto, mas é importante, porque no trimestre passado a gente trouxe, a previsão era de 0,7% de crescimento, então, de fato, a economia começou a reaquecer, a reagir de uma forma mais forte, existe muita demanda também reprimida, negócios reprimidos, então isso está contribuindo, ainda que o cenário macro esteja desafiador. A nível de Selic, a gente está no patamar de 13,75% da taxa básica, então uma taxa bastante elevada. O Copom, na última reunião, sinalizou que ainda não tinha concluído o processo de aperto monetário, então, de fato, a pressão inflacionária no curto prazo é grande, a gente tem uma questão dessa aceleração da atividade e também do consumo, então isso tem gerado uma pressão forte. Com isso, a gente ainda não teve, digamos assim, o topo da taxa básica, mas de todo jeito não se espera mais grandes incrementos relevantes. A gente está vendo aí no curto prazo a inflação, inclusive, a voltar, né, tendo até níveis de deflação. Então, a gente vai monitorar de perto. É super importante que essa taxa básica comece a cair, porque, de fato, o crédito volta a ficar mais atrativo e os investimentos voltam a acontecer com mais força no país. No próximo slide, a gente traz a pesquisa industrial mensal. A gente vê que depois do início da pandemia, a gente teve uma recuperação grande em V aqui da indústria, depois a indústria voltou a cair, e em junho a gente verificou que foi interrompido aí 4 meses seguidos de expansão. Ainda dentro do trimestre, a gente teve uma alta de 0,9%, e é fato que a indústria aqui é super importante para que o país continue e cresça de fato. Então, a gente vai monitorar aqui esse movimento. Hoje, a pressão ainda inflacionária atrapalha bastante, o custo do crédito atrapalha bastante, então isso tem segurado um pouco mais a retomada do setor. Em relação ao índice de confiança empresarial, depois de uma alta de 1,4, que a gente viu em junho, a gente vê ainda um cenário, de certa forma, neutro, na expectativa dos empresários, justamente dentro aqui, fazendo uma inferência, possivelmente pela questão das eleições, né, nos próximos meses. O processo já se iniciou, mas, de toda forma, é importante que esse indicador não caia, então isso já é algo, digamos, positivo diante do contexto mais complexo, né, do cenário macroeconômico, e a gente sabe que esse indicador é um indicador antecedente, então a gente ainda vê alguma dificuldade no nível de investimentos no curto prazo, mas a gente espera ainda dentro
de 2022, principalmente no último trimestre, voltar, né, a ver maiores níveis de investimento. Vamos acompanhar aqui também esse indicador. No próximo slide, a gente traz a inflação. Então, tanto o IPCA quanto o IGPM, a previsão de 2022 ainda é de uma inflação elevada nos dois indexadores. A gente vê aí o IPCA com uma previsão de 7%, o IGPM de 11%, e a gente observou também no relatório Focus do Bacen um reajuste, né, da previsão de 2023. A gente vê ainda um desdobramento do consumo e até do cenário fiscal se refletindo em uma inflação ainda um pouco forte no próximo ano, e aí a partir de 2024 ela já entraria num patamar, vamos colocar, mais saudável. Mas ainda assim 2023 já é uma melhora importante aqui a nível de inflação, pensando aí na questão de crescimento econômico. Em relação ao CAGED, para fechar, a gente teve um saldo positivo no acumulado de 2022, até junho, mais de 1 milhão de vagas, né? O que é um indicador super relevante. Esse indicador, inclusive, a gente conversou e discutiu bastante durante o período mais forte de pandemia. O Brasil ele se segurou também nessa geração de vagas, a gente viu a indústria contribuindo muito, a gente viu o agronegócio também contribuindo bastante, e de toda forma, com uma geração positiva de vagas, a gente sabe que isso contribui no consumo, e contribuindo no consumo a gente sabe que mais áreas vão ser demandadas pelas empresas, a gente viu aí, inclusive algumas expansões justamente advindo aí da questão da renda que com os programas e também com a geração de emprego conseguiu ainda sustentar um nível de atividade. Entrando nos detalhes do fundo, a gente fechou o segundo trimestre de 2022 com uma média de 0,68 centavos de distribuição. Então, a gente vem crescendo gradativamente o nível de distribuição do fundo. Inclusive, no último mês, a gente declarou 0,72, o que é um nível bastante interessante, a considerar que a gente vem crescendo essa renda de uma forma consistente, trabalhando nos contratos no sentido de fortalecer. Então, a gente melhorou bastante os contratos ao longo dos últimos meses, com condições mais fortes e barreiras maiores de saída. Então, assim, um momento muito positivo para o fundo. Tivemos ainda a venda do galpão refrigerado no Nordeste, isso sustenta por mais tempo, inclusive, o nível de distribuição. E dessa forma a gente fechou aí o primeiro semestre bem dentro dos 100% de distribuição do resultado caixa, e a gente tem uma perspectiva muito positiva nos próximos meses, como o Carrasco já comentou. No próximo slide a gente tem a evolução histórica, retorno total do fundo considerando o valor da cota e tudo que foi distribuído versus o IPO. A gente tem um retorno de 23%, um pouco abaixo do IFIX. A gente vê que no tempo a gente vai cruzando essa linha, já tivemos acima por uma boa parte do tempo. Depois, com a pandemia, o retorno deu uma recuada, a gente viu o secundário dos fundos, no geral, recuando bem forte, e agora a gente está bastante próximo do IFIX. Em relação à cota patrimonial, uma variação de 14%, mais modesta, principalmente porque a gente toma bastante cuidado de olhar, né, os ativos e mensurar os ativos numa perspectiva de médio e longo prazo. No próximo slide, a gente entra nos indicadores operacionais, o fundo com 7% em cotas de FII, 1% em aplicações financeiras e 92% em imóveis. A nível de contrato, tipologia, a gente tem um equilíbrio, 50%, 50% entre atípico e típico. Em relação aos vencimentos dos contratos, a maior parte acima, né, de 2023, 87%. Inclusive, no relatório mensal que a gente publicou de julho, ali no início de agosto, já traz, inclusive, a redistribuição do fundo, considerando a venda do portfólio refrigerado. Então, a gente tem aí contratos de longo prazo bastante consistentes. A nível de revisional, a gente tem pouco impacto. Na verdade, a gente não tem tido discussões relevantes a esse nível no fundo. A gente tem um acompanhamento de mercado, um monitoramento,
então, sem questões relevantes a destacar. Em relação ao índice de reajuste, IPCA com 56% e IGPM com 41%. Então, a gente sabe que é importante ter um equilíbrio entre esses dois indexadores. A gente viu, inclusive, uma grande diferenciação deles em 2021. Então, é bem importante você ter uma exposição em ambos. Tá? Em relação ao mês de reajuste, a gente tem um equilíbrio na distribuição do ano, com alguma concentração nos primeiros meses e também nos últimos meses do exercício, que também a gente acha bastante salutar, falando a nível de renda ali dentro de cada semestre. Falando do mercado de capitais, a gente observou uma negociação de 234 milhões em cotas do XPLG 11, isso representou uma queda de 41,6% no último trimestre, mas a gente destaca aqui que no último trimestre o fundo ele passou a integrar um índice global. Então, quando isso acontece, a gente sabe que o mercado, no geral, monta posições dentro dessa expectativa, e com isso a gente viu um volume muito atípico, inclusive dá para ser observado no gráfico. Mas falando a nível de transação diária, a gente tem observado, inclusive, julho e também agosto, uma crescente no fundo, que a gente acha super importante. Quanto maior a liquidez, melhor, né, para o investidor, e isso aumenta bastante a demanda aí, de cotas do fundo. Em relação à cotação, a gente fechou junho com R$ 93,67 o valor da cota, e a gente vê que o secundário, inclusive nos últimos dias e semanas, vem subindo esse valor da cota, tá? Apreciando ela no secundário. Passando para o próximo slide, a gente traz a base de cotistas. Então, basicamente uma posição bem estática em relação ao trimestre anterior, com 82% do PL do fundo com pessoas físicas, investidor por região, uma concentração no Sudeste, mas a gente tem basicamente investidores em praticamente todos os estados do Brasil. Em relação à quantidade de cotistas, um crescimento que vem sendo gradativo. A gente observou um aumento de 2% na base de investidores em relação ao trimestre anterior. Também um fundo aí de bastante relevância a nível de cotistas, não só a nível de PL, coloca o fundo aí dentro dos maiores fundos da indústria. Em relação à distribuição geográfica, a gente tem aí uma concentração em São Paulo, 45%, mas uma boa distribuição ao longo de outros estados, desde o Rio Grande do Sul até Pernambuco. A gente vai diminuir a partir de julho, né? A gente diminuiu um pouquinho a exposição em Pernambuco, mas ainda assim muito relevante. A gente diminuiu lá quase 20 mil metros quadrados de ABL, mas continua com uma posição bastante destacada, uma região portuária e bastante forte. A gente, inclusive, conseguiu locar quase toda a área vaga que estava lá desde a nossa aquisição, em outubro de 19, e a gente tem visto ali a região retomando com bastante força. A gente espera que ela possa manter. Em relação ao setor de atuação dos locatários, uma concentração em comércio varejista, 49%. Um detalhe que é um comércio varejista com bastante exposição no e-commerce, e isso ajuda bastante o fundo, e ajudou bastante o fundo também e os seus locatários em relação ao período de pandemia. Falando no resumo do fundo, 955 mil metros quadrados, agora próximo a 935 mil metros, número de locatários 42, vacância física 8,8%, uma vacância que se manteve estável em relação ao último trimestre. A gente, o Carras comentou, a gente viu aí Cajamar, que é uma vacância importante do fundo, andar de lado, digamos assim, nos últimos meses, mas isso tem se mostrado diferente com as conversas atuais. A gente vê que a procura está aumentando gradativamente, a gente espera, com isso, converter novas locações. Seguindo, no próximo slide, a gente traz os detalhes dos ativos do fundo. Então, todo mês também no relatório mensal a gente traz as principais características. No geral, ativos com excelente especificações a nível de atividade para a operação dos locatários. No slide seguinte,
a gente traz os imóveis em construção, o especulativo de extrema, que a gente trabalha já a alocação dele em paralelo. As obras seguem fortes, é uma construção bastante robusta, o terreno também tem seus desafios, mas a gente segue dentro ali do esperado. Em relação à obra de expansão da Leroy, também evoluindo muito bem. A Leroy ela acionou esse dispositivo do BTS, que para a gente é excelente, já que é um contrato já alocado e atípico, então a Leroy tem uma expectativa muito boa com essa área adicional. Isso é mais um sinal também que foi um desenvolvimento bastante estratégico para o fundo, mas também para o locatário, que inclusive acionou esse dispositivo de expansão. Por fim, a gente traz os detalhes da compra a prazo via NE Logistic. Hoje o saldo devedor de 51,7 milhões é uma dívida dentro do fundo ali, uma cessão de créditos de CDI mais 1,75 ao ano, então, portanto, bastante interessante a nível de taxa, e a gente não tem pretensão aí de fazer amortizações no curto prazo. E o vencimento dezembro de 34, então bastante bom. Com isso, a gente fecha o conteúdo da apresentação. Eu volto para o time de RI para a gente finalizar a apresentação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, por favor, enviem espaço de Q&A. Estou dando uma olhada também aqui, Thiago, só para ver algumas perguntas ainda não respondidas. Tem uma pergunta sobre a questão das despesas. A gente, a partir do relatório de julho, a gente traz uma abertura maior, tá? Despesas operacionais, despesas do fundo, as despesas dos imóveis, né? Então vai ficar mais fácil aí a segregação e a visualização. Já está disponível na CVM. Aqui menciona a questão do Cislog São Paulo, que em algum momento, né, a gente vai finalizar o recebimento da renda garantida. De todo jeito, o fundo, com isso, ele aciona a própria renda do Mercado Livre. Então, a gente vê um equilíbrio em relação a essas duas coisas. Então, não nos preocupa a nível de renda, tá? Deixa eu ver mais algum detalhe. Tem algumas perguntas sobre detalhes de renda garantida. A gente, no relatório, a gente coloca dentro da tabela de contratos, principalmente, na página 8 do relatório mensal. Então, lá tem alguns detalhes. Fora isso, os fatos relevantes também relacionados aos ativos, a gente tem ali a previsão de meses, né, de recebimento da renda garantida. De todo jeito, o que a gente faz aqui no fundo é justamente encaixar. Você tem um período de renda garantida, uma vez ele terminado, é o tempo que a gente precisa para conseguir alugar. Então, com isso, a gente consegue fazer desenvolvimentos a custo bastante atrativos para o fundo, né? A gente sabe que compra no secundário tem seu valor mais elevado, tem outras questões embutidas no preço. A gente, com esses desenvolvimentos estratégicos que a gente fez nos últimos anos, a gente conseguiu desenvolver a um custo bastante interessante, e aí você aumenta perspectivas tanto a nível de locação, quanto em algum momento também no futuro venda, e você poder gerar também ganhos de capital específicos, tá? Eu acho que é isso, assim, no geral. De todo jeito, reforço os canais de RI. As perguntas que eventualmente não respondidas aqui, a gente responde pelo canal de RI rapidamente. A gente tem um canal bastante ativo e bastante próximo aos investidores, então fiquem à vontade
por gentileza. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP-Log está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xplog. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.